E se eu te dissesse que você pode ter uma floresta particular na sua sala, mesmo que você more num apartamento minúsculo e se considere um matador de plantas? E se eu te dissesse que o segredo para isso não é ter mão boa, mas sim conhecer o método certo? Eu sei o que você sente. Você compra aquela samambaia linda, ela fica amarela e morre em 2 semanas. Você tenta plantar um tempero na janela, ele murcha. Você olha para a sua casa e pensa: eu simplesmente não tenho sorte. Eu também já passei por isso. Eu regava demais, regava de menos, esquecia de adubar, colocava no sol errado, enfim, um desastre completo. Mas calma, porque o que vou te ensinar hoje vai mudar completamente sua relação com plantas. Nos próximos minutos, não vou apenas te dar dicas. Vou te entregar um sistema completo de jardinagem para interiores. Vamos passar dos mitos para a prática e transformar sua casa de uma vez por todas. Estou falando de uma técnica tão simples que até criança consegue fazer, tão limpa que você pode usar na cozinha e tão moderna que vai deixar sua casa parecendo uma revista de decoração. Você vai conhecer plantas que perdoam todos os seus esquecimentos, que crescem mesmo com pouca luz e que transformam qualquer ambiente sem exigir dedicação de jardineiro profissional. Fique comigo até o final, porque vou revelar o santo graal das plantas. Uma espécie exótica que floresce o ano inteiro dentro de casa e que quase ninguém no Brasil sabe como cuidar, até agora. Além disso, vou te ensinar um truque infalível para você nunca mais esquecer de regar suas plantas. Se você se identificou com pelo menos uma dessas situações, este vídeo do Folha e Flor vai mudar sua vida para sempre. O contrato de 15 minutos. Da frustração à floresta pessoal. Você já passou pela frustração de plantar flores lindas que morrem em poucas semanas? Já gastou dinheiro com plantas caras que prometiam encher seu jardim de cores, mas acabaram virando galhos secos? Imagine acordar todos os dias e olhar pela janela para um jardim que parece ter saído de uma revista, sempre colorido, sempre florido, sempre perfeito. Imagine nunca mais se preocupar se suas plantas vão sobreviver às suas viagens, ao calor do verão ou ao frio do inverno. Hoje, eu vou te dar o conhecimento completo para criar um jardim que nunca para de florir, gastando pouco dinheiro e com quase zero manutenção. Vamos começar desmistificando os erros mais comuns. A chave para a jardinagem de sucesso está nos fundamentos, nas vitórias fáceis, que separam o fracasso da prosperidade verde. O mito da rega. Por que regar todo dia? Está matando suas plantas. Este é o erro número 1. Você mata suas plantas mais por excesso de carinho do que por falta dele. O que acontece é que o excesso de água impede que as raízes respirem, levando ao apodrecimento, o único fator que pode comprometer a saúde da maioria das suculentas e plantas de interior resistentes. A verdade é que a maioria das plantas de interior, como a zamioculca e a espada de São Jorge, prefere sentir sede a ser afogada. Elas armazenam água em seus caules e folhas, como a coroa de Cristo, e suportam longos períodos de seca. O segredo infalível que vai te dizer exatamente quando regar é o teste do palito. Para a maioria das plantas de interior, como a dracena,
ou a ficus elástica, borracha, a rega deve ser feita apenas quando o solo estiver seco nos primeiros centímetros. Para as super resistentes, como a espada de São Jorge e a zamioculca, você só deve regar quando o solo estiver completamente seco ao toque. No verão, pode ser a cada 2 ou 3 semanas, e no inverno, a cada mês ou até 6 semanas para a zamioculca. Se você está cultivando plantas na água, como a jiboia, basta trocar a água semanalmente. A verdade sobre a luz. Luz indireta não significa breu. O segundo grande mito é achar que plantas de interior são plantas de escuro. Luz indireta não significa breu. Significa que a luz não bate diretamente nas folhas por muito tempo. Plantas como a dracena, a ficus elástica e o filodendro prosperam em luz indireta brilhante, que é aquela perto de uma janela, mas onde o sol direto não incide. No entanto, o trio indestrutível, a espada de São Jorge, a jiboia e a zamioculca, é incrivelmente versátil. A espada de São Jorge aceita desde sol até sombra ou luz artificial. A zamioculca tolera desde ambientes bem claros até cantos com pouca iluminação. E a jiboia cresce vigorosamente em praticamente qualquer condição de luz, desde banheiros escuros até salas bem iluminadas. O truque é mapear o sol no seu apartamento e posicionar suas plantas corretamente, evitando o sol direto forte que pode queimar as pontas das folhas delicadas. O erro fatal do vaso. Porque vasos sem furos são uma sentença de morte. Você comprou aquele cachepô lindo de cerâmica, colocou a planta direto nele e a regou. Resultado: a água se acumula no fundo sem ter por onde sair. E adivinha o que acontece? Apodrecimento das raízes. É uma sentença de morte. O erro fatal do vaso é não entender a diferença crucial. Vaso. Recipiente com furos de drenagem na parte inferior. A água deve entrar e sair. Cachepô. Recipiente decorativo sem furos, onde você coloca o vaso com furos. A água deve ser capaz de escoar livremente. Se você insiste em usar um cachepô, sua planta deve estar em um vaso plástico com furos dentro do cachepô. Isso permite que você remova o vaso plástico para regar, deixe a água escorrer e só então coloque-o de volta no cachepô. Essa simples atitude salva a vida de 90% das plantas de interior. A Santíssima Trindade dos Imortais, jiboia, zamioculca e espada de São Jorge. Se você está começando e precisa de uma dose de confiança, comece com estas 3 guerreiras. Elas são a sua prova de que você não é um matador de plantas. Espada de São Jorge, Sansevieria. A indestrutível, considerada uma das plantas mais resistentes do mundo. Ela perdoa todos os erros. Esqueceu de regar por 1 mês, ela está bem. Deixou no canto mais escuro, continua linda. Ela purifica o ar, removendo toxinas enquanto você dorme. O segredo da longevidade é regar apenas quando o solo estiver completamente seco, preferindo sede a afogamento. Você pode até cultivá-la na água, onde ela viverá por décadas com a troca regular da água. Zamioculca, Zamioculcas zamifólia. A planta perfeita.
revolucionou o mundo das plantas por ser à prova de negligência. Desenvolvida para sobreviver em condições extremas na África, suas folhas espessas e caules suculentos armazenam água como um reservatório natural. É a planta ideal para escritórios e para quem viaja muito. Não precisa de luz forte, não necessita de adubação regular e é praticamente imune a pragas e doenças. O único inimigo é o excesso de água. Jiboia, Epipremnum aureum. A cascata indestrutível. É a queridinha de todos que amam plantas e é quase indestrutível. É uma das plantas mais adaptáveis do planeta, crescendo vigorosamente em praticamente qualquer condição de luz e umidade. O pothos, jiboia, é fundamental para iniciantes porque cresce rapidamente, mostrando resultados visíveis em poucas semanas. Ela avisa quando precisa de água. As folhas ficam levemente murchas. Além disso, ela pode ser cultivada na água indefinidamente, criando uma cascata verde que decora estantes e purifica o ar. O ponto de virada. O segredo dos profissionais. Você já conhece o básico: como regar, como posicionar e quais plantas são as mais resistentes. Mas de nada adianta saber tudo isso. Se você ainda está cometendo o erro número 1 que 99% dos iniciantes cometem. Você pode acertar a luz, a rega e o vaso. Mas se você não entender sobre a terra, você está apenas adiando a morte da sua planta. O que vou te falar agora sobre substrato é o que separa o jardineiro amador do profissional. A alquimia do substrato. Não existe terra preta universal. O solo ou substrato é a fundação da sua planta. E um substrato pobre ou compactado é o que impede suas raízes de respirarem e drenarem. Plantas resistentes ao sol, como a 11 horas, portulaca, a coroa de Cristo, a agave e as de interior mais famosas, necessitam de boa drenagem. Não existe terra preta universal. A maioria das plantas de interior ou as suculentas, não precisam de um substrato rico, mas sim de um substrato aerado e drenante. O segredo está em recriar a textura que a planta encontraria na natureza, que é leve, solta e não retém água em excesso. A receita do substrato perfeito para interior e suculentas. Drenagem. O componente aéreo, areia grossa, perlita ou casca de pinos triturada. Este componente garante que a água escoe rapidamente e que o ar chegue às raízes. Matéria orgânica, a comida, terra comum de jardim ou substrato para plantas domésticas. Receita básica: misture partes iguais de substrato comum e um material drenante, como perlita ou areia grossa. Para as plantas de sol mais exigentes em nutrição, como a ixora, o solo deve ser rico em matéria orgânica, bem drenado e levemente ácido. Para as mais rústicas, como a vinca, o solo pode ser comum, desde que tenha boa drenagem. Alimentando suas plantas. Adubação. Não é opcional, é comida. Assim como nós, suas plantas precisam de nutrientes para crescer vigorosas e florescer. A adubação não é opcional, é comida. O arroz com feijão, NPK. Este é o fertilizante balanceado que fornece os macronutrientes essenciais. O fósforo é crucial para estimular a floração abundante.
Para plantas de interior, como a dracena ou a zamioculca, a adubação deve ser leve e espaçada, a cada 2 a 4 meses. Para as plantas de floração contínua, como a ixora ou a russélia, a adubação deve ser mais frequente, de mensal a quinzenal, principalmente durante o período de crescimento ativo. O superalimento orgânico, bokashi. Opções orgânicas são sempre bem-vindas para melhorar a saúde geral do solo. Quando usar cada um, NPK fertilizante líquido, use na primavera e no verão, período de crescimento ativo. Para as de floração, use um rico em fósforo. Para as de interior, use na metade da dose recomendada. Para a maioria das plantas de interior indestrutíveis, espada, zamioculca. A adubação pode ser mínima, apenas uma vez a cada 6 meses ou trimestralmente. O excesso de nutrientes pode ser prejudicial. O Santo Graal, revelado, a lantana, Lantana camara. Você ficou até aqui. Então é hora de pagar o gancho. Você já conhece a lantana. Ela é a definição de planta rústica e ornamental. Por que ela é o santo graal das plantas que florescem o ano inteiro e que transformam o jardim? Porque ela une resistência extrema com um espetáculo de cores que poucas plantas entregam. Mudança de cores fascinante. Suas flores pequenas e agrupadas mudam de cor conforme amadurecem, exibindo tons de amarelo, laranja, rosa e vermelho ao mesmo tempo. Esse efeito arco-íris torna-a uma presença vibrante e sensorial. Sol e seca. Ela não apenas tolera sol pleno, como floresce melhor quando exposta à luz direta por várias horas ao dia. É extremamente resistente ao calor, seca e solos pobres. Atração de vida. Ela é fundamental para atrair borboletas, abelhas e beija-flores, contribuindo significativamente para a biodiversidade local. O segredo, o elixir. Para o cultivo bem-sucedido, plante-a em sol pleno. Quanto mais sol, mais intensa será a floração e mudança de cores. Adapta-se a praticamente qualquer tipo de solo, mas prefere substratos bem drenados. É resistente à seca, necessitando regas apenas esporádicas após estabelecida. A poda é crucial. Corte galhos longos para manter o formato compacto e estimular a ramificação e mais flores. A lantana é a sua planta troféu, que, com a rega certa, espaçada, a luz certa, sol pleno, e a poda adequada, transforma qualquer jardim em um paraíso colorido ininterrupto. A grande síntese, o porquê emocional. Percebe? As plantas da parte 1, jiboia, zamioculca, espada de São Jorge, são sobre como sobreviver e ganhar confiança. Mas as técnicas da parte 2, substrato, adubação, poda, são sobre como fazer suas plantas prosperarem. O que eu mais amo na jardinagem é que ela não é sobre ter plantas, é sobre criar vida. É sobre a paciência de ver um galho brotar. É a prova de que, com o cuidado certo, qualquer um pode transformar um canto cinza de concreto em um oásis. É uma terapia. Ter plantas em casa não é luxo, é necessidade. Elas purificam o ar, melhoram o humor e criam ambientes mais acolhedores. Com as plantas certas, qualquer pessoa pode ter um jardim de revista. O próximo passo, o grande finale.
Se tudo isso parece muito, minha sugestão é começar só com uma coisa. Vá até suas plantas e faça o teste do palito. E no próximo fim de semana, escolha uma planta para trocar o substrato usando a nossa receita de boa drenagem. Só uma. Você vai ver a diferença. A melhor parte é compartilhar essa vida. Quando sua jiboia crescer, faça uma muda e presenteie um amigo. A maioria das plantas que falamos hoje pode ser multiplicada de graça. Pentas, impatiens e torênia fazem mudas facilmente por estaquia. Vincas e portulacas se autossemeiam. É o presente mais carinhoso que existe, porque você literalmente cultivou aquilo com amor. E o mais importante, volte aqui e me conte sua experiência. Deixe nos comentários qual dessas técnicas você não conhecia. E qual é a planta que você mais sonha em ter na sua casa? Se este vídeo te ajudou a se sentir mais confiante, deixe seu like poderoso e se inscreva no canal Folha e Flor, porque isso me ajuda a levar o verde para mais lares. E se prepare, porque no próximo vídeo vamos falar de um assunto que você vai gostar e vai te ajudar muito em sua jardinagem e cultivo. Você não vai querer perder. Até a próxima e que seus jardins sejam sempre floridos.